claro, eu não posso começar a gente fazendo uma análise da obra diretamente, sem antes a gente fazer um passo para trás e fazer uma análise. Primeiro da escola literária como um todo e também do contexto histórico, né? Porque uma das coisas que a arte é a expressão do sentimento das pessoas, e como as pessoas se sentem tem muito a ver com o momento histórico que elas vivem. Então, a gente tem que começar daí, naturalmente. Eu adianto para vocês que, assim, talvez algumas coisas se percam, porque apesar dessa aula ser aberta, a gente está também num curso de literatura que os alunos do cursinho do Direito da Faculdade de Ribeirão Preto fazem, que então algumas coisas, inclusive para eles, vão servir de revisão, porque já foram dadas, né, quando eu dei as aulas de barroco, e agora dando o Poemas Escolhidos, talvez eles, aliás, espero que lembrem de muitas coisas da nossa aula, né? Bom, vem a minha tela aí. Espero que sim. Bom. Sim, Pato. Obrigado. Tá. Eu queria começar pensando aqui no título, né? Porque Poemas Escolhidos foi, inclusive, eu, na minha época de cursinho, demorei para sacar. Esse livro estava em uma das minhas FUVESTs. Uma das coisas que eu demorei para entender foi essa questão dos poemas escolhidos. Porque, por exemplo, vai ficar, Débora. Eu só não sei aonde, mas vai ficar. Bom, Poemas Escolhidos, existem várias editoras que fizeram seleções de poemas do Gregório de Matos Guerra. Tem da Saraiva, tem da Boitempo, tem da própria USP, e tem essa daqui, que é a minha. Não é a mais famosa. A mais famosa tá... A Helena até colocou num slide a mais famosa. Mas a questão é a seguinte: Poemas Escolhidos significa quem escolheu esses poemas. É a própria comissão organizadora da FUVEST. Então, assim, a gente não sabe quais são os poemas que eles escolheram. Mas não importa também, né? Porque entra no que eu já falei para vocês antes de começar a gravar. A gente não vai conseguir acertar quais os poemas que vão ser cobrados. Não dá para acertar qual vai ser a interpretação que vocês têm que fazer. Isso vai acontecer lá na hora. Então, a gente faz uma análise de poemas emblemáticos, certo? Poemas que vão servir para que vocês tenham uma noção bastante completa do autor, e lá na hora vocês encarem qualquer um que venha, né? Então, Poemas Escolhidos, tá? Não é o título que o Gregório de Matos deu pro livro dele. Começar que muitos dos poemas dele não eram primeiro publicados. A gente está falando do século XV ali, né? Não, perdão, século XVII, é isso. De 1600, né? Ele vive na segunda metade de 1600. E assim, nós estamos falando de uma população majoritariamente analfabeta, que dirá que vai ler poemas, né? Então, os poemas não são publicados. Esses poemas eles são escritos para serem lidos nas praças públicas, para serem declamados por ele, pelo próprio autor. E era assim que as pessoas chegavam a ter acesso ao conteúdo desses poemas. Mas, falando do Gregório de Matos Guerra, na verdade, existe, inclusive, um parêntese aqui sobre a própria existência desse autor. Existe uma corrente, assim, na literatura minoritária que acreditaria, por exemplo, que esses poemas não seriam exatamente todos de autoria do Gregório, que, na verdade, o Gregório seria meio que uma criação, assim, uma reunião de vários poemas de várias pessoas diferentes, e ele acabou ficando com essa fama. Não importa, na verdade, se ele existiu ou se não existiu. A obra, com certeza, existe. A obra, com certeza, vale a pena ser lida, vale a pena ser interpretada e cobrada, inclusive, na prova de vocês. Inclusive, eu acredito muito mais na existência do Gregório de Matos Guerra, assim, particularmente. Mas, enfim, deixa eu ver se tem algumas mensagens aqui. Fiquem à vontade para mandar mensagem aqui no chat,
para ligar. A câmera, o microfone perguntar também. Vamos lá. Então, feito esse esclarecimento sobre ele, né, a gente pode começar a fazer aquela análise. Eu estou esquecendo de dizer uma coisa muito importante. O Gregório de Matos Guerra, ele é um fidalgo, né? Lá no momento oportuno da nossa aula, a gente falou sobre fidalguia, né? A gente falou de história, a gente está falando do antigo regime, lembrem-se lá do absolutismo. Esse cara aí é um nobre, né? Ele é filho de nobre vindo para o Brasil, né? Ele é um autor brasileiro, um dos primeiros grandes autores brasileiros. Mas eu queria ir ao contexto histórico. Deixa eu achar aqui nos slides. Tá. Vocês veem bem, é que eu queria deixar maior aqui, mas ao mesmo tempo eu não queria colocar na tela cheia. Porque senão eu não vou conseguir. Dá para ver sim, Pedro. Beleza. Porque eu não quero pôr tela cheia, senão eu não vejo o chat, entendeu? Tá dando pra ver, eu vou deixar assim. Pelo menos diminuir. Bom, eu vou deixar assim, gente. Espero que esteja dando para ler. Bom, quando a gente está falando de escola literária, a gente está falando... Vocês sabem o que é escola literária? Os alunos do curso regular, eu sei que sabem, mas tem uma pessoa com a mão levantada. Quer falar? Felipe, você quer falar? Acho que não. Bom, então, escola literária é essa questão. É simples, é muito simples. Isso provavelmente jamais vai ser cobrado, mas é para vocês terem uma noção, porque com certeza vocês escutam essa palavra, assim, seja o curso de literatura que vocês façam. É uma linha de pensamento, é uma forma de pensar próxima. Então, os barrocos, os autores barrocos, têm uma forma próxima de pensar. Os modernistas, mesma coisa. E aqui, nessa escola literária, ela acontece primeiro na Europa, inclusive essa é uma tendência que permanece durante muito tempo. Primeira coisa acontece na Europa, depois ela vem acontecer no Brasil. Depois de, às vezes, muito tempo, né? E o Barroco não é diferente. O Barroco, e aí eu faço um parêntese aqui, que eu faço na aula e eu quero fazer na aula do livro também, que eu acho válido. Barroco é uma corrente estética, tá? Dentro das artes. Isso vale para as artes literárias, para a literatura, para um poema, vale para as artes plásticas, para um quadro, para uma escultura. E o Barroco existe também nas artes plásticas, na escultura, enfim, na arquitetura, enfim. O Barroco acontece no Brasil em dois lugares, e de duas formas muito diferentes. Qual é a expressão? Aonde está a expressão barroca da literatura no Brasil? É Gregório de Matos Guerra, é Padre Antônio Vieira, é no ciclo da indústria da cana, são nos engenhos de cana, no Nordeste. Só que, ao mesmo tempo, o Barroco também acontece nas artes plásticas no Brasil, em outro lugar, e anos depois também, que é na região das Minas, né? O Aleijadinho, com certeza vocês já ouviram falar, que é aquele escultor, né? Famoso, o mestre Ataíde, pintor, escultor também, que são responsáveis por fazer todo aquele complexo arquitetônico das cidades históricas, né? Mariana, Ouro Preto, Congonhas, enfim, Tiradentes, tá? E aí eu gosto de fazer esse parênteses, porque o Barroco, ele é uma coisa completamente fechada nela mesma. Um termo bonito para isso seria dizer que é hermético, fechado. E aí eu gosto de fazer um parêntese e falar um pouco de artes plásticas para depois a gente falar da literatura. Aí eu vi que a Helena colocou um carapate aqui, mas assim, nesses slides aqui, fazendo uma comparação entre a escola literária anterior. Mas isso a gente vai deixar para depois. Vamos atentar aqui na pintura. Tá? Quais são algumas características? E aqui nas pinturas a gente vê muito fácil. É um contraste. Um contraste entre o claro e o escuro, o branco e o preto. Vejam a imagem aí de Jesus. Claro, não vou nem entrar no parêntese do Jesus super europeu, né? Loiro, dos olhos azuis e musculoso. Não vou nem entrar nesse lado. Mas vejam aí que ele está todo iluminado. Existe uma iluminação artificial aqui, criada pelo artista, como se do lado de frente aqui houvesse tipo um holofote, né? Então causa esse contraste muito forte das luzes.
Vejam como o fundo é escuro, mas o centro do quadro, o elemento mais importante, que é Jesus, está iluminado. Então, existe esse contraste de cores. Deixa eu pegar... Aqui agora vai demorar. É que aqui tem umas outras obras que são legais também de mostrar. Mas vamos ver se a internet vai colaborar. Aqui. Eu gosto muito dessa daqui. Gosto muito dessa. Para ver bem. É o Narciso, né? Vejam aí. Dá para ver legal até o reflexo dele, né? Não dá pra gente contar a história de Narciso, mas é legal, assim. Quem quiser procurar um mito, vale a pena. Veja como o rosto dele ali é iluminado, mas o resto do quadro é inteiramente preto. E vejam também os detalhes, né? Como as roupas são dobradas, como elas são enfeitadas. Vejam essa daqui também do Velázquez. Veja que essa obra é magnífica, assim, tipo, daria pra gente ter uma aula sobre isso, não vai dar para fazer. Mas aqui é o pintor, é o Velázquez pintando o quadro que a gente está vendo. Mas observem de novo, o ponto de fuga ali, que é aquela porta, como ela é clara, o elemento principal aqui, sendo iluminado. Beleza. Gente, a gente pode desligar. Vejam o elemento principal aqui, como as meninas, as princesas, estão iluminadas, né? E o Velázquez ali, no cantinho, mais escuro. Isso a gente vai fazer muito sentido quando a gente for falar do dualismo dentro da literatura barroca. Deixa eu ver. Felipe Albuquerque e Vanessa Carolina levantaram a mão. Pode falar, gente. Pode falar ou escrever, não sei. Não, é só o Felipe Albuquerque que está com a mão levantada, só isso aí. Tá. Bom, então, feito esse parêntese das obras, deixa eu mostrar um pouco do Aleijadinho aqui, já que nós estamos aqui. Isso é no MASP. Vejam aqui. Deixa eu ver. Não coloquei a capela. Aqui, ó. É legal ver. Isso aqui é um portal da entrada de uma das muitas igrejas que tem nas cidades históricas. Se eu não me engano, acho que é da Catedral de Ouro Preto, não sei. Não é de São Francisco. Vejam os adornos aqui, como é enfeitado, como é carregado, né? Exatamente. Aqui eu quero chamar a atenção para o exagero, né? Todo espaço ocupado. Isso, né? Né, Lenoca? Eu estava suspeitando, tinha certeza. Faz tempo que eu pus essa foto aqui. Beleza? Feito esse pequeno parêntese, podemos voltar para o slide da aula. Eu não queria deixar de falar sobre isso. Vamos falar, inclusive, a pintura que a Helena colocou aqui já deu a dica, né? De Cristo. Porque não é à toa. Se a gente está falando de 1600, a gente tem um contexto histórico, tem o que está acontecendo no mundo. Não estou falando de Brasil ainda. Vocês vão ver que as coisas que acontecem no centro do mundo repercutem para a periferia, né? Essa é uma regra dentro da literatura. Isso é sempre assim, né? Mesmo quando a arte brasileira quer se tornar independente, lá, por exemplo, na Semana de Arte Moderna de 22, a gente se inspira, de certa forma, nas vanguardas europeias. Não tem jeito. A gente cria algo novo, mas a gente tem que se inspirar de alguma forma. Aqui, um contexto histórico que vai gerar a arte barroca é principalmente a Contra-Reforma. O que veio antes? Tanto em termos de escola literária, como em acontecimentos históricos. Antes, a gente teve o classicismo. E aqui os meus alunos já conhecem. Eu sempre digo que a escola literária de hoje nega a anterior e puxa a próxima. Os melhores autores daquela escola puxam a próxima escola. Então, aqui, muitos dos valores defendidos no classicismo vão estar sendo atacados ou questionados nessa escola literária. Se no classicismo a gente tem
triunfo da ciência, a expansão ultramarina, a conquista dos mares, a própria mudança do formato da Terra, que deixa de ser plana, que deixa de ser uma tábua e vira uma esfera, e o centro do universo deixa de ser a Terra, passa a ser o Sol, enfim. Tem esse momento, vem a Contra-Reforma depois. A Contra-Reforma é uma resposta que a Igreja Católica dá, que começa a se sentir... isso é um parentezinho de histórias, vocês com certeza sabem, mas eu me sinto na obrigação de dizer. Porque a Igreja se impondo para cima da sociedade, das pessoas, que a Igreja ainda controla, traz sérios reflexos na maneira de pensar desse povo, dessa pessoa. Esse homem vai pensar de uma forma totalmente enviesada pelas ideias da Contra-Reforma. Tudo bem. Mas dá um tilt na cabeça. O homem barroco é uma pessoa muito confusa, é uma pessoa perdida. Porque ao mesmo tempo que ela vê o mundo mudando de uma maneira extremamente rápida, a gente vê valores reacionários sendo retomados, através, por exemplo, da Contra-Reforma, da lista de livros proibidos, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e aqui a gente chega no Brasil. Porque se eu estou falando de Companhia de Jesus, se eu estou falando de catequização, eu estou falando da expansão da fé católica, a gente está falando do Brasil. Aqui eu estou falando dos jesuítas, estou falando do Inácio de Loyola, estou falando dos jesuítas, principalmente. Por quê? Eu queria a participação de vocês. Qual era a intenção dos jesuítas e da Igreja Católica do Vaticano em catequizar os índios no Novo Mundo? Sim, né? Exatamente. Colonizar. Bom, na nossa aula... Isso, sim, exatamente. E, de fato, eles fazem isso e fazem isso muito bem. O Brasil ainda hoje, dá muito certo o projeto deles. O Brasil ainda hoje é o país com a maior população católica do mundo. Está perdendo agora para os neopentecostais, né? Mas, enfim, ainda são cristãos, né? Eles não deixam de ganhar por causa disso. Bom, e nesse processo existe um embate muito forte, que é a questão da não escravidão, da não escravização desses indígenas americanos, né, dos naturais americanos. O que acontece? Acontece porque a igreja é boazinha, é claro, né? Porque a igreja quer o bem desse povo. Não, claro que não. A ideia é essa mesmo que as meninas levantaram aqui no chat. Expandir a fé católica, garantir um espaço que estava sendo perdido na Europa, por causa do Martim Lutero, né? Por exemplo, e do Calvino também, né? Então, aquele espaço estava sendo perdido. A igreja precisava reagir no novo mundo, né? E dá muito certo. Mas então tenham isso em mente, né? Tenham isso em mente, porque a gente vai ver o conteúdo que o Gregório de Matos vai escrever é dividido em 3 principais eixos: a amorosa, a satírica e a religiosa. E aqui a gente já vê a própria ambiguidade, a ambivalência do barroco. Ao mesmo tempo que ele vai falar de amor, ele vai falar de amor carnal, ele vai falar de sexo mesmo. Ele também vai falar da religião, certo? Então, tenham isso em mente, porque é esse dualismo constante, esse pé no inferno e no céu que o barroco tem sempre. E eu tentei mostrar para vocês, através das pinturas, esse contraste entre o branco e o preto nas pinturas. Fala, Helena. Gente, eu só queria dar um adendo, que é assim, mais do mesmo que o Pedro falou, mas é muito importante a gente ter em mente essa questão do dualismo do barroco. Porque até então eles estavam com o classicismo em mente. Então,
pensa que você está sempre colocando a razão em primeiro lugar, você está fazendo figuras e artes muito claras, sempre muito harmônicas, e de repente veio a Contra-Reforma. Então, a ascensão das religiões que negavam o cristianismo foi muito grande. Então, a igreja precisou fazer uma ação para que conseguisse conquistar de novo as pessoas e trazer para a religião cristã. Então, a gente precisa pensar sempre que está nesse dualismo. Enquanto a gente vê uma razão crescente no classicismo, ao mesmo tempo está vindo a Contra-Reforma. Então, os valores religiosos, os valores cristãos estão vindo de novo à tona. Então, fica sempre nesse conflito. O barroco é esse conflito. Então, você tem uma palavra que eu definiria barroco, é um conflito. Sempre um conflito de ideias. Entre razão, emoção, entre fé e não crer. Então, é sempre esse conflito. É bom ter isso em mente. Obrigada, Pedro. Então, e aí, completando com o que a Helena falou, eu até me atentei aqui agora. Gente, tem Vênus ali. Vênus é a deusa do amor na mitologia romana, né? E embaixo a gente tem a imposição da religião católica. Vejam, assim em cima a gente tem algo que é completamente herege, né? Uma pintura que seria extremamente condenada dentro desse contexto do barroco, certo? É que ela é anterior, né? Bom, então, aí, legal que ela colocou, legal, gostei que você colocou esse aqui. Não tinha... Mas agora eu queria... Peraí. Então, eu já vou falar de... O que você acha, Helena? Você acha que a gente fala primeiro das características ou será que a gente acha as características no texto e eu vou falando? Não sei, vamos ver. Acho que vale a pena a gente passar pelos temas do barroco antes e depois ir para as coisas. Sim, fala dos temas do barroco antes. Tá. O mais importante, a gente já falou aqui várias vezes, está escrito aí, é o dualismo, certo? Por quê? Gente, é sério, o barroco, ele pode ser... A gente tem que entender que uma escola literária não vai se resumir uma ou a duas características. Mas a gente, para efeitos de ser práticos, de ser aprovado no vestibular, a gente faz algumas simplificações. O dualismo é uma característica muito marcante dentro do barroco. Por isso a gente está falando tanto dela. Se a gente está falando dessa questão, já tinha cantado a bola quando eu falei que são 3 eixos trabalhados pelo Gregório, que é o amorosa, satírica e religiosa. E aqui, o conflito entre espírito e carne, em matéria. A gente vai ver isso nas poesias. As figuras de linguagem tá em qualquer texto que a gente vá ler. E aqui não é muito diferente. Que é que veio? Não vi se é dúvida. Mas acho que a Helena já respondeu. Camila, então essa arte do conflito dos autores de época é porque as questões de fé católica estão contraditórias. Tá, beleza, a Helena já... Valeu. E aí eu coloquei aqui, eu acho que ele não tá nesse slide, eu vou ter que pegar o poema separado. Porque quando ele fala aqui, ó, do questionamento da fé em detrimento dos prazeres da vida, bem como se interpela com relação à instabilidade e circunstância, é como se o homem barroco, ele ficasse a todo momento em dúvida se ele vai ter o prazer, se ele vai aproveitar a vida, ou se ele vai seguir os dogmas e as determinações religiosas para guardar a vida eterna no paraíso. E o Gregório de Matos Guerra não é diferente disso. Ele tem um poema onde ele se dá conta de que ele é um pecador, mas que ele malandramente usa a própria doutrina católica para encontrar uma saída, para poder pecar sem peso na consciência.
E aí eu acho que esse poema não está nesse slide, então eu vou ter que pegar no outro. E aí a gente começa por ele. E a gente já começa a fazer as análises por ele. Acho que está aqui. É esse. E aqui... é esse aqui. É esse da direita. Eu acho que, para mim, pelo menos, é na direita. Vou fazer só um parêntese aqui com vocês, né? Outra coisa, quando a gente está falando de poesia, quando a gente está falando de arte, na verdade, a gente tem que falar em dois âmbitos. Isso, no curso regular, eu tenho a oportunidade de falar com mais tempo, mas aqui eu não queria deixar de dizer. Quando a gente está falando de arte, a gente está falando de forma e conteúdo. E uma boa obra de arte, se é possível fazer esse tipo de comentário, né, de fazer um juízo de valor sobre a qualidade de arte ou não, é quando a forma conversa com o conteúdo. Então, dentro da literatura, e mesmo dentro das questões de vestibulares que vocês vão fazer, volta e meia vão aparecer questões que vão falar umas sobre conteúdo, outras sobre forma. O que é forma dentro de literatura, dentro de poesia, principalmente? Dentro de... Veja, aqui, claramente, a gente tem provavelmente a estrutura mais famosa de poemas, né, que é um soneto, que são os dois quartetos e dois tercetos, com sílabas alternadas e versos decassílabos. É importante vocês saberem disso, tá? Eu sei que é meio chato, mas principalmente VUNESP, e aí a galera da média, a galera que vai prestar vestibulares, às vezes, um pouco mais diferentes do que o Enem, vão se deparar, às vezes, com uma questão dessa, para fazer uma escansão, uma separação de sílabas poéticas. Então, é importante vocês terem esses conhecimentos, porque a gente está falando da forma, porque ele pode te perguntar qual é o tamanho, qual é a quantidade de sílabas poéticas dos versos e sobre o que o texto está falando. Então, ele faz também a pergunta do conteúdo. Aqui, a gente vai dar uma atenção muito maior para o conteúdo do que para a forma. Mas não é porque eu estou vendo um soneto aqui que eu não vou deixar de falar para vocês. São dois sonetos. Não, mentira, esse não é soneto. É bobagem. Mas tem outro depois. Bom, então vamos lá. Esse é o poema que eu havia cantado a bola para vocês, né? Que eu já meio que expliquei. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa alta clemência me despido. Tem. Que bom que você falou rápido. Deve ter, né? Agora, como é que faz isso? Eu não sei. Tá. Eita, não, peraí, gente. Eita. Assim? Meu Deus. Aqui deve estar dando para ler, né? Espero. É que se eu colocar na tela cheia, não vai ficar bom. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Pequei, Senhor. Então ele começa se desculpando. Eu pequei, mas não por ter pecado que eu vou abandonar a sua alta clemência. A clemência é a questão aqui, a possibilidade de perdão. Antes vos tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Bom, que a mesma culpa que a vós ofendido, vos tenho para o perdão lisonjeado. Então, ele vem com o rabo no meio das pernas, pedir perdão para Deus, porque pecou. Então, ele vem se arrepender dos pecados e pedir perdão. E agora ele faz uma intertextualidade com o texto bíblico, que é as parábolas que Jesus contava sobre as várias comparações que são feitas entre nós sermos o rebanho de ovelhas de Deus. E aí aqui ele faz malandramente assim,
ele se vale dessa passagem para dar um jeito de continuar pecando sem se preocupar. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal prazer e repentino, vos deu, como afirmas a sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder da vossa ovelha a vossa glória. Eu sou o Senhor. Aí, olha, ele fala: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, que fugiu. Cobrai-a, então, venha me buscar, venha me resgatar. Mas não quereis, mas saiba, e aí ele fala: perder na vossa ovelha a vossa glória. Ele informa, basicamente, de que, assim, eu me arrependo, peço perdão, mas continuarei pecando, porque eu sei que o seu perdão é infinito. Tinha uma outra, agora eu não sei tirar o zoom. Danou. Não ficou bom. Tá. Beleza, vamos voltar aqui que os outros poemas estão aqui. Eu só não queria, e aí eu preciso voltar a falar do Gregório como ele é em pessoa. Porque aqui a gente leu uma religiosa. Mas a poesia religiosa do Gregório é, como eu disse para vocês, uma das possibilidades, é pedindo perdão. O Gregório de Matos Guerra era lá o fidalgo, ele era um homem na segunda metade de 1600. Os valores dele, com certeza, são muito diferentes dos nossos valores. Ou pelo menos deveriam ser. Deixa eu pôr a fotinha dele aqui. Tá pequeno? Eu não sei se tá pequeno. Eu não... Deixa eu pôr a tela cheia, vamos ver como fica. Que isso? Apresentar? Eu posso apresentar isso? Que agora rolou um momento de descoberta do Google Meets. Que eu nem sei o que estão dizendo. Eu acho que eu consigo transmitir direto na call e aí... Mas não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Porque agora travou o computador. Tudo bem. Então a gente vai sem inovação. Vamos sem inovação. Muitos poemas não têm nome, tá, Felipe? Sobretudo quando a gente está falando de soneto. Soneto não costuma ter título, a menos que o autor queira. Mas soneto costuma ser reconhecido pela primeira estrofe, tá? Então, se você pegar aquele soneto lá, a maneira mais fácil de encontrar talvez não tenha. Como eu estava falando lá no começo, depende muito de qual é o seu livro, tá? Às vezes você tem um livro aí que realmente não tem esse poema. Pode acontecer. Pode acontecer. Bom, aqui a fotinha dele. Então, ele tem valores muito diferentes. Por exemplo, ele vive numa sociedade que é escravocrata, onde ele mesmo é dono de escravos, onde ele é simplesmente um senhor de engenho, porque ele nasceu filho de um nobre português que veio para o Brasil. E o Gregório de Matos Guerra tem consciência disso de uma maneira um pouco, vamos dizer, babaca. Ele não é uma pessoa que faz... claro, ele faz muitas críticas, mas ele não é exatamente uma pessoa engajada com causas sociais, nem nada disso. Muito longe disso, na verdade. O Gregório de Matos Guerra é um senhor de engenho, letrado, estudou direito em Coimbra, lá em Portugal, dono de escravos, extremamente rico. Então, ele é extremamente machista, ele é extremamente racista, classista. Ele não é exatamente um cara muito legal para você ter amizade. E isso, é claro, pensando com os valores de hoje. E aí eu preciso dizer para vocês que nesse processo de pensar, de refletir sobre os valores da época e os valores de hoje, a gente não pode cair na armadilha de desmerecer a obra só porque o autor é de fato racista e é de fato extremamente preconceituoso, que a gente vai deslegitimizar tudo que ele está falando. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar, ler, admirar o que ele está escrevendo e entender que as coisas que ele está dizendo ali
não tem o menor cabimento na sociedade que a gente vive hoje. Tá? Isso tem um nome. Julgar sociedades e épocas do passado com os valores de hoje é um erro que os historiadores costumam chamar de anacronismo. Não dá. Você não pode fazer caber a mentalidade de hoje há quantos séculos atrás? 5 séculos, 4 séculos atrás. Não dá, tá? Acho que o Felipe achou lá o poema. Obrigado aí, pessoal. Bom, faço esse parêntese importante sobre ele. Mas vamos continuar dentro da amorosa, perdão, da religiosa. Tem um poema que eu acredito que seja o mais famoso dele, que é a Cruz Sacrossanta. Deixa eu achar. Não. Tá. Aqui. Lírica religiosa. Olha lá, tava aqui o poema, nem precisava ter ido lá. Buscando a Cristo. Eu gosto muito desse poema, tá, gente? Aqui é a seguinte situação. O Gregório está meio chateado com a própria fé dele, que ele começa a achar estranho. Bom, Cristo se diz tão benevolente, tão do bem, mas não é bem assim, né? Ele começa dizendo que sim, né, agradecendo e pedindo mais uma vez perdão, buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis aberto, e por não castigar-me estáis cravado. Então, imaginem lá no Calvário, Jesus Cristo crucificado. Professor, qual era o nome do poema? Não sei se tinha algum nome do poema. Peraí, vamos lá. Professor, qual era o nome do poema anterior? Então, não tem nome, é um soneto. O que costuma acontecer quando é um soneto e não tem nome, costuma ser o primeiro verso. Então, pequei, Senhor, mas não por aí pecado, tá? E a temática é religiosa. Agora, esse tem, buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A voz divina os olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A voz pregados pés por não deixar-me, a voz sangue vertido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar-me, a voz lado patente quer unir-me, a voz cravados preciosos quer atar-me, para ficar unido, atado e firme. Gente, eu sei que não é fácil ler. A gente está lendo uma poesia escrita há muito tempo. A forma como que ele escreve já não é tão parecida com a forma que a gente escreve. Talvez uma pessoa estranha, escrevendo um texto muito pedante, escreva assim, né? Mas naquela época, o próprio fato de escrever já era muito raro. E ele escreve da maneira como está ali. Quase. Quando a gente for ler as poesias satíricas, vocês vão ver uma diferença muito grande. Então, ele está lá se queixando e agradecendo a Deus por sempre estar de braços abertos para receber, para castigar. A voz divina os olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estar desperto. Então, esse aqui é o poema do... Qual é o mesmo nome da figura de linguagem? De oposição? Não sei, eu sempre confundo se é a antítese ou paradoxo, porque tem uma diferencinha. Mas aí eu deixo para o professor de português, porque eu sou péssimo. Uma é ideia e o outro é palavra. Claro, preto e branco, e o outro é das ideias. Eu agora vou me embananar se eu for falar disso, porque eu realmente não lembro. Mas, enfim, eu queria... Porque, a título de curiosidade, talvez seja o livro que o Felipe tem aí na casa dele. Talvez seja esse daqui, ó. Talvez seja essa capa. De qual editora que é essa, se for essa?
Felipe. Não sei se é esse que você tem. Tá vendo? Ó, Seleção e Prefácio de José Miguel Winsky, que é um professor da USP muito, muito pica. E ele que fez a seleção, né? Então ele escolheu os poemas que ele julgou mais interessantes, assim. Mas nada garante pra gente que vão ser esses os poemas que vão cair na prova, né? Os poemas mais importantes e mais famosos costumam estar em todas as seleções. Tá? Esse poema... Tá, aqui a gente já estaria falando... Bom, mas é legal a gente falar do conceptismo. É que aqui a gente vai ter que, mais uma vez, voltar para falar de escola literária. O barroco se divide dentro da literatura em duas vertentes. O conceptismo e o cultismo. A gente tem isso anotado aqui no slide para trás? Eu acho. Sim, tá aqui. Cultismo. Ai, ficou desformatado o poema. Bom, isso não é muito bom quando tem métrica. Bom, mas vamos lá. O cultismo e o conceptismo são duas vertentes. Eu acho muito importante vocês saberem disso. Inclusive, foi uma questão que eu me lembro de ter errado na minha época de vestibular. Eu troquei, eu inverti. Aí hoje eu tenho a técnica para não inverter. Que depois que me falaram, eu falei, putz, como é que eu fui errar uma coisa boba dessa? Eu sabia o que era cada um, mas eu chamei o cultismo de conceptismo e vice-versa. Então eu vou passar a dica para vocês não fazerem isso. Bom, ali são vertentes das formas de trabalhar. Eu falei para vocês sobre forma e sobre conteúdo, e no cultismo, a gente tem uma maior atenção ao jogo de palavras. Então, vamos dizer assim, há uma maior atenção na forma, na sonoridade, tá? Ao passo que, no conceptismo, vamos passar lá para cá, existe quase todas as apostilas de cursinho, acho que todas as que eu já vi chamam assim, né? Jogo de ideias, jogo de palavras. E o conceptismo, que é o jogo de ideias, né? Que é uma questão argumentativa. Então, você constrói uma linha argumentativa, você está, então, podemos dizer que há uma maior atenção, nesse caso, para o conteúdo. Tá? Eu não posso jamais, dentro de uma ciência humana, dizer que o Gregório de Matos Guerra é cultista, porque ele escreve poesia. Eu estaria, de novo, fazendo uma simplificação, que às vezes para efeito de vestibular pode até ser válida, mas ela não é completa. Você vai ter uma poesia onde há um trabalho argumentativo, onde ele defende uma tese. É possível e existe. Então, cuidado quando a gente for dizer que o autor é conceptista ou é cultista. Ele se aproxima mais. Na aula de hoje, a gente não vai ver muito sobre conceptismo, sobre o jogo de ideias, porque o jogo de ideias é responsável ali, pelo menos na literatura portuguesa e brasileira, principalmente pelo Antônio Vieira, que é o padre, né? Os sermões do padre Antônio Vieira costumavam estar na lista da Unicamp, já não sei se estão. Mas, enfim, hoje não é a aula dele. Infelizmente. Tá? Mas pensem nisso. E como eu, depois de ter errado, aprendi a diferenciar. Conceptismo é o conceito. Conceito é a ideia da coisa. Para mim, funcionava. O conceito é a ideia da coisa, o conceito é a ideia da coisa. Então, assim, é o conceito, é o jogo de ideias. E o cultismo é o culto às palavras. Não sei se ajuda. Eu não teria errado se tivessem me dito isso, assim, a tempo. Mas na época não me falaram. E aí eu errei. Helena, posso te pedir uma ajuda? Lê pra gente, que eu vou pegar uma água. Vou pegar uma água, porque a minha água acabou e eu vou falando. Não paro de falar. Acho que a gente podia falar de lírica agora, da Amorosa. O que você acha? Eu só vou pegar uma água aqui, porque
Deixa eu fechar isso. Senão eu não dou conta. Volto sim. Enquanto isso, voltar pro cultismo. Deixa eu voltar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água, Bruno. Cultismo, não é o que você quer? Vou pegar uma água. Voltei, gente. Desculpem aí. Mas sem água não dá, velho. Falando sem parar. Vamos falar um pouco da lírica amorosa. Eu acho que eu vou deixar o melhor por último. O melhor são como é que chama? As satíricas. Eu confesso assim, fazer uma confissão para vocês. Eu abri a minha aula de barroco com um poema que ele fala uns palavrões. Ele fala muito palavrão. E aí eu afinei de fazer igual, porque eu falei, pô, vai ter uma galera diferente, né? Pode ser que não pegue bem. Mas a verdade, eu me arrependi. Porque eu gosto muito desse poema, eu acho ele muito engraçado. Então eu vou ler agora, não tô nem aí. Vai ter uns palavrões, tá? Sal, cal e alho, caiam no seu maldito caralho, amém. O fogo de Sodoma e Gomorra, em cinzas te reduzam essa porra, amém. Tudo em fogo arda, tu, teus filhos e o capitão da guarda. Esse aqui é um poema que ele escreve e dedica a um capitão da guarda, que era meio que o chefe da polícia, assim, oficial. Ele dedica esse poema, ele escreve esse poema e dedica para ele. Esse eu decidi ler agora, então ele não tá no... Eu lembro quando eu li, assim, as pessoas ficaram assustadas. Então, é bem diferente, né? E tem muitos. E aqui eu acabei entrando na satírica, né? Entrei no segundo tópico que o Gregório de Matos Guerra aborda, que é a satírica. Porque ele faz na poesia dele... Cadê, gente? Críticas sociais. Algumas. Poxa, eu não tô achando aqui. Descreve, né? Não é essa. Essa é legal. Nós vamos ler. Gente, não tô achando. Essa aqui. Ah, não, é que essa aqui. Então, essa é uma forma de poesia satírica. Vocês sabem o que é fazer a sátira? Tipo, fazer uma sátira, fazer uma releitura, às vezes, um pouco jocosa, um pouco tirando onda, sabe? Zoando. É basicamente isso, a sátira. O Gregório de Matos Guerra, inclusive, talvez e muito provavelmente, caia lá uma questão no vestibular de vocês, um poema, e aí vem no enunciado lá falando o Boca do Inferno. Porque, assim, na literatura existe uma coisa chamada epíteto. Isso.
que é basicamente o apelido do autor. Os autores ganham um apelido, assim como vocês vão ganhar quando vocês entrarem na faculdade, os autores também ganham apelidos, né? Alguns pegam, outros não pegam, enfim. O do Gregório de Matos Guerra pegou muito. E ficou sendo boca do inferno, porque ele fala mal de todo mundo. É um cara do qual, assim, às vezes ter uma amizade com ele é um pouco difícil, porque ele vai falar mal de você. E, de fato, ele fala mal mesmo. Fala mal dos amigos dele. Ele fala muito mal do criado dele. Ele tinha um criado, um funcionário lá, um cara que trabalhava para ele. Ele fala muito mal desse cara, mas ele era amigo dele também, que ele fala bem depois, em outras situações. Quando ele precisa, ele fala bem. Então ele pode falar bem e pode falar mal. Então saibam que o Boca do Inferno é o Gregório de Matos Guerra. Tem alguns apelidos que não pegam tanto. Mas enfim, os autores famosos, todos eles têm seus apelidos. Eu adorava saber disso quando eu estava na escola. Eu ia lá na aula de literatura e ficava perguntando assim, para a professora quais eram os apelidos. Assim. E aí tinha alguns que não pegam mesmo, não fazem muito sucesso. Bom, mas fazendo a sátira, talvez seja aí que ele tenha conseguido esse apelido, fazendo as poesias satíricas. Mas ele não fez só poesias satíricas agredindo outras pessoas verbalmente. Ele também fez poesias satíricas fazendo, de certa forma, críticas sociais, assim, a maneira como funcionava o estado da Bahia. Ele é da Bahia, né? Vamos ler essa. Mas, inclusive, prestem bastante atenção nesse poema. Esse é um poema muito importante, talvez o mais importante que a gente vai ler hoje, junto com um outro romântico. Mas, enfim, prestem muita atenção nesse, porque aqui a gente pega muito de quem é o Gregório de Matos Guerra, que é aquele cara lá, machista, racista, nobre, machão, né? E nesse poema a gente pega bastante. Deixa eu ver meu guarda. Que não está fácil. Nossa, o tempo está muito seco aqui em Ribeirão Preto, gente. Para quem quer que eu estou dando aula para vários lugares. Mas aqui em Ribeirão tem muita queimada e o tempo está muito seco, está meio difícil de respirar. E aí a garganta fica super seca. Vamos lá. De novo aqui, pessoal, atenção. Não temos título nesse poema, tá? É um soneto. Quer achar esse poema? Procura assim no Google. Gregório de Matos Guerra, a cada canto, um grande conselheiro. Vocês vão achar rapidinho. Preciso dar uma aumentada no tamanho, senão vocês não vão conseguir ler. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, postam nas palmas toda a picardia. Picardia mal feito, tá? Malandragem. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Não, falta um pedaço aqui, eu acho. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Faltou, eu acho que faltou um pedacito. Não sei o que aconteceu. Peraí. Mas, por quê? Não, então tá certo, não tá faltando nada não. Mas, cismei aqui, eu acho que eu confundi com outro poema. Vamos lá. Estupendas usuras nos mercados, ou seja, absurdamente caras as coisas. Engraçado ele tá falando isso. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Ou seja, se você não furta, você fica pobre. Se você furtasse, se você fosse mais esperto, você se daria melhor. Mas aqui a gente tira muitas coisas sobre ele. A gente tira que ele é machista, a gente tira que ele é racista, e a gente tira
de que, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica à corrupção. Ô, gente, peraí, esse cara aí, ele é muito crítico, muito moralizador, mas, assim, moral mesmo, ele não segue e não tem nenhuma. Parece um cidadão de bem, qualquer. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Ou seja, eles não dão conta de botar ordem dentro da casa. Esse é um conceito muito machista de que o homem, a figura do pai, né, o homem da casa, tem que botar ordem nas coisas, e, claro que não dentro da cozinha, mas na pessoa que fica na cozinha, que é a mulher, né? E as escravas, aqui no caso, né? Nessa lógica do pensamento do Gregório. Em cada porta, um frequentado olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Agora, muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés, os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Então, o que ele está vendo? Ó, isso aqui, ó, não se esqueçam, é a visão dele da cidade da Bahia. Então, o que ele vê na cidade da Bahia? Primeiro, ele vê um monte de gente querendo, incompetente, querendo governar as coisas e botar ordem nas coisas. Depois, um monte de fofoqueiros. Um monte de fofoqueiros que não tem nada para fazer e que ficam cuidando e bisbilhotando a vida dos outros. E depois, ele vê um monte de mulatos desavergonhados roubando, posta na palma toda a picardia, roubando as coisas, furtando as coisas. E aí ele está fazendo uma associação aqui claramente racista, dizendo que o mulato, inclusive o termo mulato é muito questionável, é o termo que ele usa, é o termo que se usava, mas também é um termo que hoje cabe uma reflexão. Infelizmente, nós não vamos fazer lá agora. Mas ele está fazendo simplesmente associação, a pessoa é preta, ladrão, né? Toda pequena. Enfim. Estupendas os zoeiros no mercado, todos os que não furtam, muito, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Ou seja, e faz uma denúncia na corrupção no final, né? É muito bom, porque ele fala assim, olha... tipo, os conselheiros, né? Os capitães da guarda... todos ficam muito bem, porque eles roubam. Então, assim, um cidadão de bem. Tem um outro poema aqui, que eu vou ler para vocês, que é o do Furtar e Fuder. Deixa eu achar. Eu não sei onde é que tá. Para frente. Tem só um minutinho. Ai, será que eu não vou achar? Eu vou ler esse. É pesado, é palavrão, hein? Vocês querem que leia? Tem um muito bom aqui. Ele fazia também mote. Não, mote, Felipe, não é... Não, mote não é o título do poema. Isso são os trechinhos que ele fazia para chamar a atenção das pessoas. Então, ele faz o mote e tem a glossa também. Então, vários poemas são mote. Possuem mote. E depois vem o poema. Aquilo que eu li para vocês, não. É realmente um poeminha completo. O que eu vou ler, que é mote também, é outro. Não é desse que eu estava falando, mas que depois que vem um poema, né? Mas vamos lá, mote. O caralho do muleiro é feito de papelão, arreita pelo inverno para fuder no verão. Gente, aí, inclusive, eu acho que a FUVEST coloca esse tipo de autor para a gente ler, para, de certa forma, chocar. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu abri esse livro e comecei a ler algumas das poesias dele, eu fiquei muito impressionado. Primeiro porque eu não sabia nem que a palavra caralho já era usada com esse sentido há tanto tempo. Então, assim, a arte tem também a função de chocar. E aqui ele faz muito bem nisso, de certa forma. Mas vocês imaginam
quão complicado não poderia ser para ele falar sobre isso e ler essas coisas na praça pública. Bom, era de fato muito complicado. Tanto é que, apesar de ser fidalgo, apesar de ser nobre, por isso nunca teve complicações sérias pelos absurdos que ele ficava falando, ele chegou a ser exilado, tá? Ser expulso da Bahia pelo governador, pelo presidente da Bahia, né? Eu não me lembro qual era o nome certo, se é presidente, governador de província, eu não me lembro. E aí ele foi exilado, foi morar em Angola, né, por um tempo, mas ele ficou proibido de pisar de novo na Bahia, tanto é que depois que ele volta do exílio, ele vai morar em Pernambuco. Para a Bahia ele nunca mais volta. Ele ficou proibido, porque ele brigou muito feio com o cara, né, escrevendo essas coisas. Mas eu queria achar, gente. Eu queria achar o do... dois Fs compõem essa cidade. Um furtar e outro foder. É assim. É alguma coisa assim. Tá, mas eu não vou achar e eu não vou poder segurar. Vamos para a próxima. Tá. Essa é a poesia satírica. Então, veja, essa eu assim, para chamar mais atenção de vocês, costumo pegar esses falando dos palavrões, assim, porque eu não acho interessante. Eu acho interessante. Legal, palavrão. E agora eu não tô sabendo tirar o zoom, gente. Ninguém me ajuda aqui. Pô, tirou bastante, né? Muito bem. Gente. Que rolou? Boa. Acho que agora a gente podia passar para a última vertente. E aí eu prometo, gente, estamos encaminhando, hein? Estamos encaminhando para o fim. O fim. Isso, inclusive, é para os homens barrocos uma preocupação constante, né? A vida pós-morte, o fim da vida. E parte de um preceito também católico, que é a questão do pó viemos, do pó voltaremos. O padre Antônio Vieira explora isso muito bem, de uma forma muito mais explícita, muito mais aparente, porque a gente está lendo lá um sermão. Então é mais fácil identificar essa tensão entre a morte, né? Na poesia, às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas não é por isso que não está aqui. Eu só não estou achando o que eu queria. Eu acho que é isso que eu queria. Vejam bem. Nasce o sol, de novo, temos um soneto, tá, pessoal? Quer achar? Primeiro verso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Beleza? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se a formosa a luz é, por que não dura? Com a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza. Na formosura não se dá constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Se tivesse, de novo, fazendo generalizações para vestibular, se fosse possível resumir o barroco em um poema, seria esse, entendeu? Dentro do estudo analítico da poesia, existe uma coisa que chama chave de ouro, né, dentro dos sonetos. Dentro do soneto, os dois últimos versos são a chave de ouro. Ou seja, propositalmente, o autor coloca nos dois últimos versos
o resumo da ideia de toda a obra que ele quer passar. Isso é uma dica muito importante para você que vai ter que fazer 3 questões por... Não, como é que é? Uma questão a cada 3 minutos. Então vejam, tá lá a nossa chave de ouro, ela resume bem. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, aqui a gente tem, né, uma figura de linguagem da oposição. Firme é o contrário de inconstante, né? Inconstante é algo, com certeza, não firme. E vejam aqui qual é o sentimento desse cara. Pô, para que o sol nasce se ele vai se pôr? Melhor nem nascer. Porém, se acaba o sol, por que nascia, né? E aí, e ele faz isso 3 vezes, porque ele traz 3 coisas, né? Depois da luz segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas a alegria. Então, são 3 coisas, né? O sol, a luz, e por último, a formosura, né? A beleza das coisas. Nesse mesmo sentido, tem o poema do Fábio. Fábio, as vaidades, Fábio. Eu gosto muito desse. Esse é um pouquinho mais difícil, tá, pessoal? Esse é um pouquinho mais difícil. No vocabulário, tá? Esse vai ser o nosso último poema. Que é um poema amoroso. Esses aqui também se enquadram, de certa forma, dentro do amoroso, tá? Do lírico amoroso. Esse e o próximo que a gente leu, que a gente vai levar. Só não estou achando, achei esse aqui. A mesma ideia. Ele vai trabalhar a mesma ideia, a inconstância das coisas, que é uma das características também muito importantes dentro do barroco. É a vaidade. Esse tem título, tá, meninos? Apesar... perdão, não tem título. O título, como eu disse, é o primeiro verso. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada. Airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, abril porque é a primavera. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada. Florida galeota empavesada. Sulca ufana navega destemida. Enal, enfim, que em breve ligeizereza, com presunção de fênix generosa. Galhardias apresenta, alentos presa. Vamos prestar atenção no último verso, na última estrofe. Mas se planta ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda em defesa, tem a nau, ferro a planta, tarda a rosa. Esse poema era difícil, eu falei. Vamos lá? De novo, ele está com 3 ideias principais. A nau, vocês sabem o que é nau? Desculpa. A nau, que é o barco, a caravela, uma planta, uma rosa, e uma rosa, e qual que é a última coisa? E amanhã de novo. Rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada. Airosa rompe, arrasta presumida. Então, a rosa que vem, que amanhece no orvalho e que floresce e embeleza o jardim. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada. Florida galhota, empavedeçada, sulca ufana, navega destemida. Aí agora ele vai para nau. Nau, enfim, que em breve ligeireza, que rápido, ligeiro, com presunção de fênix generosa, ressurge, galhardia apresenta, alentos preza. Vamos ver o que o Gregório, então, na última estrofe, acha da nau vistosa, né, e da planta bela. Mas se planta... acho que tá. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda sem defesa? O que ele faz? Tem a nau, afunda o barco, ferra a planta, pisa
pisa na planta e tarda a rosa. Ou seja, de novo, de que adianta nascer a rosa, construir o barco se ele afunda, se cultivar uma rosa se ela morre? É basicamente isso, meio baixo astral. Esse é um paninho mais difícil. Vamos encerrar só, pessoal, com um último poema, para mostrar, de certa forma, eu forço uma intertextualidade com vocês. Por favor, professor, esse slide serão. Como a Helena falou. Esse poema aqui, eu vou forçar uma intertextualidade, uma comparação entre esse poema e uma música do Chico Buarque, que eu acho que é meio pouco conhecida. Com certeza alguém conhece, mas enfim. Assim, eles não fazem, o Chico Buarque não está fazendo referência direta a esse poema. Na realidade, acho que nem indireta, mas é a mesma temática. Qual que é a temática? É o Gregório aqui apaixonado por uma mulher lésbica. Tá? Então, de novo, tá? A gente só teve esse probleminha. É que isso é muito importante na poesia, né? Das estrofes que ficaram desarrumadas aqui, né? Por exemplo, dos versos, né? O dizer-te tinha que estar ali em cima, mas é porque senão não ia caber. Vamos lá. Fostes uma dama que macheava com outras mulheres, tá? Ele dedica a uma dama que se macha. Vocês entenderam o que é machear com outras mulheres? Fostes tão presta em matar, Nice, que não sei dizer-te se em mim foi primeiro ver-te do que em ti o contentar-me. Sendo força o namorar-me com tal pessoa, houve de ser, que importando-me aprender a querer e a namorar. Desculpa, eu distraí aqui com o negócio que apareceu. Vou voltar um pouquinho. Sendo força o namorar-me com tal pessoa, houve de ser, que importando-me aprender a querer e a namorar. Por mais não me dilatar, namorei-me sem saber, ou seja, me apaixonei sem saber. Aí agora ele vai explicar. A saber como te amara, menos mal me acontecera, pois se mais me compreendera, tanto menos te adorava. Então, por mais que eu te entendesse o seu sentimento, eu não conseguia deixar de gostar de você. E pois tão louca te traz que só por damas suspiras. E ele fala, tá vendo? Tem uma homofobia aqui também, né? Tem um preconceito aqui, né? A vista nunca repara no que... Perdão, li errado. A saber como te amara, menos mal me acontecera, pois se mais te compreendera, tanto menos te adorava. A vista nunca repara no que de dentro da alma jaz. E pois tão louca te traz, que só por dama suspira. Então, ele basicamente diz que é uma pessoa que tem afeto amoroso por pessoa do mesmo sexo é louca, né? Então, assim, tem esses problemas, né? Mas a gente não pode desmerecer. Fazendo julgamento anacrônico. Suspiras. Não te amara se tu viras este vício que te vá. Gente, pronto, né? Aqui, ó. Vamos de novo? Só para vocês terem ideia, só para vocês terem certeza que vocês entenderam errado. Esse falou que é um vício, né? E pois tão louca de trás que só por damas suspiras. Não te amara se tu viras este vício que te vás. Esse vício. Se por damas me aborreces absorta em suas belezas, atua como a desprezas, se é maior que as que te apetecem. Se a ti mesma te quisesses querendo, que a mim se a ti mesma te quisesses querendo o que a mim me acho que era prazer, aqui bagunçou. Seria eu contente assaz, mas como serei contente se por mulheres se sente que homem nenhum te dás? Essa parte eu acho engraçadinha, né? Porque, tipo, seria eu contente assaz, mas como serei contente se por mulheres se sente que a homem nenhum te dás? Basicamente, os anseios ali da moça por quem ele se apaixonou jamais vão poder ser atendidos por ele, né? Que rendidos homens queres,
que por amores te domem, se és mulher não para homens, és homens para as mulheres. Também um pensamento muito simplista ali da sexualidade, da orientação sexual das pessoas ali, né? Que rendidas homens queres, que por amores te domem, se és mulher não para homens, e és homem para as mulheres. Qual homem, ó Nice, inferes que possa, senão eu ter, valor para te querer, se por amor, nem por arte, nem nenhum deixar-te tomar-te, e tomas toda mulher. Ou seja, ela não vai com nenhum homem, mas vai com qualquer mulher. Bom, tem lá preconceito, né? Tem um preconceito muito forte. E eu quero que vocês saibam disso. Porque uma questão difícil num vestibular pode tentar te induzir a entender que esse cara é um cara à frente do seu tempo. Não, ele não é nem um pouco à frente do tempo dele. Ele é realmente um cara do final do absolutismo europeu, deslocado para o Brasil, com ideias muito loucas, nada a ver. Por exemplo, o racismo e a homofobia, enfim. Aí, para encerrar, tem uma música do Chico Buarque, que é a mesma história. Ele se apaixona por uma moça que namora uma outra mulher. Não tem muito o que fazer. Vamos ouvir. Bem. Eu fiz este blues pra Bia, mas Bia não vem. Não vou censurar a Bela, é da natureza dela viver solta por aí. Compus doce melodia pra ela se enternecer. Rimei com melancolia meu dia a dia sem Bia, mas Bia não quer saber, vai ver que nem imagina. Que estou a me insinuar. Talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar que no coração de Bia meninos não tem lugar. Porém nada me amofina, até posso virar menina pra ela me namorar. Eu fiz este blues pra Bia, mas Bia não vem me ouvir. Não vou censurar a Bela, é da natureza dela viver solta por aí. Compus doce melodia pra ela se enternecer. Rimei com melancolia meu dia a dia sem Bia, mas Bia não quer saber, vai ver que nem imagina que estou a me insinuar. Talvez ela dê risada, talvez fique encabulada, talvez queira me avisar que no coração de Bia meninos não tem lugar. Porém nada me amofina, até posso virar menina pra ela me namorar.
Me ouvem, me ouvem, me ouvem. Ó, acho que ficamos por aqui. Nos slides que a gente vai disponibilizar para vocês, tem alguns exercícios resolvidos. Há tempo para a gente resolver, mas eu não acho que seja interessante. Acho que a galera já está cansada, eu também. Mas é importante que vocês façam, vocês estão resolvidos, tá? É importante que vocês deem uma estudada. Não dá para chegar na prova de literatura lá no dia sem nunca ter feito um exercício. Eu entendo que vocês tenham que priorizar fazer mais exercícios de matemática, porque exige mais prática, tá? Tudo bem. Mas assim, vocês precisam fazer alguns exercícios. Tem lá 5. Façam isso.